Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais esse programa Fique por Dentro. Mas antes, nosso futuro presidente vai te dar um recado. Bom estar com vocês mais uma vez, mais uma semana. O recado é para você que ainda não se inscreveu no YouTube, no canal do YouTube do Sindiguardas SP. Aproveite esse momento e faça agora a sua inscrição. Já se inscreveu? Clique aí no sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da sua mão. Curta, comente, compartilhe e participe do nosso programa. Neste bloco aqui, nós estamos com o nosso irmão aqui da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, classe especial Eliezer, que é do DEC Banda, né? Isso, sua unidade. Sou da banda. E, graças a um trabalho exemplar, foi eleito para o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Fala um pouquinho sobre você, sua trajetória na Guarda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o C. Eliezer, tá? Estou na instituição há 20 anos, né? Estou lotado no DEC, né, o Departamento de Esporte e Cultura, tá? E também pertenço ao Centro de Formação, né, ministrando aula de Direitos Humanos no Centro de Formação, a matéria específica de Estatuto da Igualdade Racial. Legal, isso é importante, né? Porque você veja, a nossa instituição ela tem sido elogiada e tem sido padrão para a discussão de outras, da própria PEC 57, nós vamos tratar aqui no programa, né? E assim, isso acontece graças ao corpo de instrutores da Guarda Civil Metropolitana. Seja a equipe de tiro, seja a equipe de administração, seja a equipe de direitos humanos, ou seja, para preparar o policial, para que quando ele vá para a rua, ele entenda que ele é um servidor público, que ele está lá para servir o público, ele precisa servir o público da melhor maneira possível, né? Então, ou seja, esse trabalho que vocês estão fazendo é de suma importância para nós, principalmente o Sindiguardas, Senaguardas, porque quando a gente chega em Brasília, nós somos cobrados. Quando você tem uma matéria ruim ali, você tem um erro ali, né, o deputado vem e cobra, o senador vem e cobra, né? Então, esse trabalho que vocês têm feito lá na academia é um trabalho de suma importância, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa eleição que você teve lá do Conselho Municipal, né, de promoção da igualdade racial. E assim, eu acredito que seja o primeiro GCM, né? Que compõe, né? Sim, que eu tenho conhecimento, sou o primeiro GCM que compõe lá como né? conselheiro. Então, você tinha a gente bater um pouquinho o papo aqui, né? São 10 conselheiros no total, Isso. sendo 8 indicados da administração e 2, no caso, eleitos dentre os servidores municipais, né? E assim, qual que vai ser o trabalho de vocês ali dentro do conselho, propriamente dito? Tá, o trabalho do conselheiro é basicamente acompanhar e oferecer, né, e apresentar subsídios para a própria comissão, para ele poder estar trabalhando essa questão da promoção da igualdade racial, né? O fundamento, quando foi criado esse conselho, ele tem o dever de subsidiar e elaborar e implementar medidas e políticas públicas, né, voltado para a promoção de igualdade racial. Sim. Né? Como foi dito por você, são 10 conselheiros, e aí são 2 conselheiros do corpo de funcionalismo público, que também nós temos a missão de o quê? De aproximar essa comissão, porque a comissão ela trabalha basicamente voltada ao público externo, né, atendimento à população. Porém, enquanto funcionário público, também nós, como sujeitos de direitos, né, também temos uma necessidade de implementar, de elaborar medidas, visando a quebra disso, do preconceito, do racismo, e entre outras situações em que o servidor ele se vê, né? E enquanto guardas, nós estamos nas duas pontas, nas duas vertentes. Como bem foi dito, né, toda a base curricular da formação do guarda, ela é toda pautada em direitos humanos. Sim. Ela é toda pautada. E uma das pautas, né, que é a pauta da igualdade racial. Tanto é que a minha matéria lá, Estatuto da Igualdade Racial. Então a gente procura falar do histórico, procura quebrar paradigmas, procura trabalhar essa pessoa, né, que está ingressando hoje, né, muitas vezes desconstruindo aquilo que ela vem até a própria imagem da polícia, né, enquanto promotor de igualdade racial. Então, a função do conselheiro é trazer subsídio para a comissão,
né, caminhando junto com a Secretaria de Direitos Humanos para a gente poder elaborar formas e medidas de como trabalhar a promoção da igualdade racial dentro do funcionalismo público e também para o público externo. Então, na verdade, você trazendo essa informação aqui, a gente transmite para o público, né, que nada é por acaso. Nós tivemos aqui a apresentação de alguns dados, né, em alguns programas atrás. Entre 2021 e 2022, a Guarda Civil Metropolitana atendeu em torno aí de 25 mil ocorrências, né, de todos os aspectos, criminais, sociais, enfim, né? E desse atendimento de ocorrência, nós tivemos somente 2 letalidades, né? 3, na verdade. Um foi o irmão nosso, que infelizmente foi vítima, né? Então, o atendimento da guarda, essa baixíssima letalidade frente a 25 mil ocorrências, é fruto da nossa academia. Então, a nossa academia prepara bem os policiais, né? Prepara bem o servidor público que lá está, porque, assim, antes de sermos policiais, somos servidores públicos. E, ora, qualquer servidor público está lá para servir bem ao público, né? A população, né? Então, ou seja, só nos deixa mais feliz, né? E fortalece cada vez mais o argumento que tem tanto a FENAGuardas quanto o Sindiguardas quando nós vamos discutir a questão com a classe política, né? Eu queria falar um pouquinho também, propriamente, da eleição, né? Você tinha me dito aqui nos bastidores, você teve 23 votos, né? Entendeu? Isso. A eleição ela ocorreu no dia 5, foi domingo passado. Houve um problema de datas, que o edital, né, estava prevendo a eleição para agosto, se eu não me engano, então houveram mudanças e foi um pouco em cima da hora. E calhou no dia ainda, nesse dia 5, foi o Enem. Sim. E também teve a Fórmula 1, né? Inclusive não foi só uma reclamação minha, mas de todos os servidores que estavam lá, né? Que uma acabou, data ruim, né? Isso, uma data ficou um pouco inviável para as pessoas estarem indo, porém, houve uma adesão. Aliás, a adesão ela foi baixa. Isso. Para um domingo, com todos esses eventos. Isso. A adesão foi baixa, né? Porém, eu consegui, né, os votos necessários, eu acabei ficando com 23 votos. A segunda colocada ficou com 18 votos. Então, os guardas apoiando e reconhecendo o trabalho e reconhecendo dessa voz, né? Sim. Que eu vou estar lá representando a comunidade negra, mas também o guarda civil. A visão de guarda civil. Exatamente. Né? A experiência, né? De guarda. Que é o que eu falo. Eu sou negro como pessoa, sim, mas também sou guarda civil. Eu sou um guarda civil e preciso levar as demandas da guarda enquanto sujeito de direito. Então a eleição foi isso, bacana. Muitos guardas, inclusive, me ligaram, mandaram WhatsApp, que eu não avisei, que eu não informei, que eles queriam ir, mas foi muito em cima da hora, mas os guardas que tiveram lá foram de suma importância e me ajudaram bastante nessa eleição aí. Legal. Então, ou seja, um mandato de 2 anos, né? 2 anos. 2 anos o mandato, né? Eu acho que é uma experiência que... Você pode ser reconduzido ou não? Ou é só um mandato? Sabe dizer? É só um mandato, só. Porém eu posso concorrer novamente. Ah, sim, você pode concorrer a uma reeleição. Isso, uma reeleição. Legal. Uma vez só? Tá, uma vez só. Ah, entendi. Não, é legal porque é o seguinte, né? Nós, guardas civis metropolitanos, nós temos que ir ocupando paulatinamente os espaços. Então, ou seja, lógico, o servidor da prefeitura tem um monte, né? Mas a Guarda Civil Metropolitana, ela atua interligada com todas as secretarias. Então, ela consegue enxergar problemas, porque você, a sua formação, né, a sua capacidade de enxergar, ela fica ampliada por ser guarda civil metropolitano, que você vai enxergar o problema de várias áreas, né? E assim, acho que fica de exemplo, né, para os outros colegas guardas civis metropolitanos que possam seguir, né, o seu caminho, ou seja, se preparar academicamente, né, né, e representar muito bem a nossa instituição, como você tem bem feito. E aí eu pedi para você aqui, se você quiser fazer alguma consideração final, agradecimento, fica à vontade. Sim, vou fazer sim. E essa questão do preparo, como eu disse, né? Se eu não me engano, eu sou da turma 30. Aliás, eu sou da turma 38. Você não pode enganar, não. Não posso enganar. Eu digo, se eu não me engano, eu dou aula, eu ministro essa aula, Estatuto da Igualdade Racial, a partir da turma 40. Sim.
Esses dias eu encontrei um guarda aí que falou: meu, faz 15 anos que você ministrou essa aula para mim, né? E é uma dinâmica falar de direitos humanos, falar da questão do negro, falar da questão da violência, é uma dinâmica que ela vem. Então nós temos que realmente nos preparar, estar por dentro. Eu estou sempre tentando me atualizar. Agora eu estou falando, por exemplo, da PL que vai alterar a lei de cotas, né, que tá aí para ser sancionado, né? Estudando também, né? Eu concluí a minha graduação em Direito, agora estou concluindo uma segunda graduação, que é a licenciatura em Filosofia, e os cursos, eu procuro fazer cursos em Direitos Humanos, que nós temos que nos preparar também, né? Exatamente. E isso que você falou também é muito importante, porque a guarda, como eu disse no dia lá, talvez seja a única secretaria que ela trabalha diretamente com todas as outras secretarias, né? E nós temos que ter um preparo e um conhecimento para lidar, né, com todas as outras secretarias. Ora seja a Secretaria de Educação, ora seja a Secretaria de Saúde, né? Sim. E nós trabalhamos, tá? E para eu finalizar, eu queria agradecer, sim, algumas pessoas que foram incentivadores, né, e me ajudaram nesse pouquíssimo tempo, pessoas com quem eu entrei em contato. Então eu vou estar aqui mencionando o nome. Se eu esqueci algum nome, gente, pode me ligar, me cobrar, e eu vou agradecer a todos, que é um agradecimento de coração. Ao inspetor Conradinho, que ele é um entusiasta, eu sempre converso com ele no centro de formação, ele inclusive me incentivou, vai sim, vai, né? A Fernanda, a Carla, o Alex fala comigo, né, do Todos Somos Um aí, me deram uma força tremenda. A Barbie, que fez, inclusive, a arte. O inspetor Rubens Teixeira, que também usou as redes sociais dele para avisar os guardas. O Joselito, também, que me ligou, falando que estava informando os guardas. O subinspetor Júnior, Ormindo Júnior, né, que nós temos um tratamento de irmão. E o sublevi da banda também, que está lá trabalhando, falando bem, e que incentivou pra caramba. Então eu quero estender, de fato, meu agradecimento, que vocês possam contar comigo. E a Roberta também, não posso deixar de citar, e trazendo também as demandas. Sim. Porque eu preciso de vocês, que vocês tragam até as minhas demandas, para que também eu possa levar, né, essas demandas lá para a secretaria e aonde nós tivemos acesso. Legal. Tá bom? E, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. É sempre um orgulho ter um guarda civil metropolitano que se destaca, porque isso, como eu vou repetir de novo, facilita a nossa vida e muito lá em Brasília. Você não tem ideia. Então, parabéns, que você tenha, né, o seu mandato lá bastante produtivo, né? E que isso melhore cada vez mais, não só a nossa Guarda Civil Metropolitana, mas a nossa cidade de São Paulo como um todo. Deixa eu fazer um último agradecimento. Eu não posso deixar, né? A vocês, o sindicato. Opa, obrigado. Presidente Márcio lá, eu encontrei com ele, inclusive, na semana no centro de formação. Ele me perguntou e falou: vamos falar no programa, né? Então, é um canal que alcança, assim, tem um alcance muito vasto. Muito obrigado, né? E como eu estava até comentando com você aqui nos bastidores, o sindicato também faz esse trabalho de promoção de direitos humanos. Sim. E promoção de igualdade, tá, entre nós, e é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo. Muito obrigado mesmo pelo espaço e muito obrigado pela força que vocês me deram, inclusive falando aqui no programa passado, né? Muitos guardas também tomaram ciência por conta do programa, tá? Muito obrigado mesmo, tá? De coração. O pessoal ficou por dentro, né? Isso, o pessoal ficou por dentro, fique por dentro. Neste bloco aqui, o nosso futuro presidente do Sindiguardas vai fazer um convite à nossa categoria. É isso aí, Vilar. Como todos os anos, nós vamos fazer a Assembleia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária e de Prestação de Contas. No ano civil de 2023, a gente faz a prestação de contas de 2022. Sim. E faz a previsão orçamentária de 2024. Né? Então não se discute o exercício de 2023. Todos os anos a gente faz essa assembleia, é uma Assembleia Geral Ordinária prevista no Estatuto. Então eu quero convidar você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que é filiado ao Sindiguardas, a comparecer aqui na sede, Rua Coronel Xavier de Toledo, número 84, primeiro andar. Quando? Dia 17 de novembro de 2023, próxima sexta-feira, às 18 horas, em primeira convocação,
às 18h30, em segunda convocação. Nós vamos apresentar as contas de 2022, vamos discuti-las, havendo consenso a gente aprova. E vamos discutir como será investido a arrecadação do sindicato no ano de 2024. Então é importante a sua presença, é importante que você opine aonde a gente deve trabalhar esse volume, já sabendo que a gente tem uma previsão de passar muito tempo em Brasília em 2024, né, Vilar? Com certeza, PEC 57 aí, né? É isso aí. Então, esteja convidado, compareça, é muito importante o seu comparecimento, é muito importante a sua participação e até sexta-feira. Neste bloco aqui, nós estamos com o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, que é pré-candidato a prefeito aqui, né? Nós estamos no período ainda de pesquisas, né? Então está ali figurando ali no top 5 ali de candidatos a prefeito. E nós vamos conversar um pouquinho sobre, obviamente, segurança urbana, que é o ponto nosso aqui do Sindicato dos Guardas, né? E ouvir um pouquinho do candidato. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo. Nós aqui em São Paulo, nós temos um orçamento, a gente sempre bate na questão orçamentária aqui, né? Bate no bom sentido, né? A gente discute com a Câmara Municipal, com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a possibilidade de elevação. Por que isso? Nós fizemos uma pesquisa aqui na região metropolitana, nas cidades que possuem guardas, e que essas guardas fazem a diferença no impacto da criminalidade. Essas guardas aplicam mais dinheiro, né? Então, o nosso ali está em torno de 1%, 1, alguma coisa. O último que foi agora, se não me engano, 1,08%, né? Enquanto que a gente vê outras guardas municipais cujos orçamentos são de 2%, 3%, ou então, um exemplo, a cidade americana, 6%. Né? Nós, guardas, conhecemos bem a Gama, né? Que é a Guarda Armada de Americana, e a diferença que ela faz na cidade. E nós gostaríamos de ouvir de você o que você acha dessa questão orçamentária, o que é possível fazer caso seja eleito, caso seja prefeito de São Paulo. Olha, para mim, a segurança pública é a principal prioridade, né, da minha pré-campanha, né? É a principal pauta, né? Acho que tratar de segurança pública, tratar de Cracolândia e tratar de erradicação de miséria, para mim, são as prioridades principais da cidade de São Paulo hoje, né? Então, a gente já teve 280 mil furtos e roubos, sabe melhor do que eu. Sim. Aqui na região central, um absoluto caos, difícil, né? Sé, luz, própria Avenida Paulista, né? Que é um dos maiores símbolos da cidade, você tem um número recorde, né? De furto e roubo, ponto turístico, símbolo, né, da cidade. Eu participei e organizei grandes manifestações na Paulista e assim, hoje tá um negócio assustador, né? Então, na minha avaliação, a segurança pública tem de ser, e isso eu digo desde a minha primeira entrevista, do meu primeiro discurso como pré-candidato a prefeito. Segurança pública tem que ser prioridade e, na minha avaliação, tem que ser adotada uma política de tolerância zero com o crime. Do crime mais brando ao crime mais grave. Porque é, assim, uma teoria que já foi provada e comprovada diversas vezes, mas que, infelizmente, a gente nunca teve um prefeito que implementou, que é a teoria da janela quebrada. Que se tem uma janela quebrada num prédio, logo você tem uma pichação, logo você tem uma invasão, logo você escalona o cometimento de crimes, como duas gestões emblemáticas de Nova York mostraram, a do Bloomberg e a do Giuliani, que quando você, com altivez, primeiro, o chefe do executivo dá o comando de que a tolerância tem que ser zero com o crime, você tem um efeito comandante que é inclusive comprovado cientificamente, né, que já tem um efeito na segurança pública imediatamente. E, para além disso, a questão orçamentária é fundamental, né? Você colocou aí do orçamento de cerca de 1% da Secretaria de Segurança Urbana, é muito parecido com o orçamento da Câmara Municipal. Sim. Então, assim, 55 vereadores tem que ter um orçamento igual do que a segurança de 12 milhões de habitantes? Isso é absolutamente inaceitável. Eu conheço bem lugares no estado de São Paulo em que a guarda, ela não só é uma força de segurança pública, que precisa ser dito, né, para mim. Temos até a placa aqui. Isso eu defendo desde 2014 como militante político. Tem que ser polícia municipal, né? Tanto a questão da polícia municipal como a questão da carreira única e do ciclo completo de polícia são coisas que eu defendo já antes mesmo de ter mandato, por convicção, por acreditar que é isso que funciona no mundo desenvolvido, né? E isso que deveria funcionar no Brasil também, né? Então, um orçamento pífio, né? Eu tive recentemente, para montar o plano de governo de pré-candidatura, eu tenho estudado e viajado
o Brasil e o mundo para pegar o que tem de melhor. Bons exemplos, né? né? Bons exemplos. Eu tive 3 semanas antes do ataque, eu estive em Israel, na prefeitura de Tel Aviv. E o equipamento da guarda de Tel Aviv é o equipamento da IDF, do exército israelense, né? Para fazer a segurança urbana. Sim. Porque eles sabem que, mesmo dentro para a segurança interna do país, você tem criminosos muito perigosos, Sim. muito bem armados, que a gente tem também na cidade de São Paulo. Bom, a principal facção criminosa do país está aqui, é o primeiro Exatamente. comando da capital. E a guarda não vai conseguir combater, né, com pistola o PCC. Sim. Convenhamos, né? Vamos supor que o PCC monte um ataque contra um determinado guarda que tomou uma ação contra um membro do PCC. Ele vai conseguir se defender com uma pistola? Não vai conseguir. Não é nem uma questão só de ter um armamento, é de ter um bom armamento, Sim. né? Um outro absurdo que eu lembro já de 2016, que era a primeira eleição que membros do meu movimento MBL disputaram a eleição, colete vencido de guarda, né? Isso é uma coisa que nunca pode acontecer, jamais. Exatamente. Você tá mandando o cara pra morte, né? Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Então, assim, primeiro, a Prefeitura de São Paulo, ela tem caixa. Tem de 30 a 35 bilhões de reais de caixa. Sim. Mais do que caixa, ela tem fluxo. Ela é superavitária. Mesmo tendo um número gigantesco de cargo comissionado, que enquanto pré-candidato a prefeito eu proponho cortar pelo menos 20% dos cargos comissionados, que já dá uma economia bilionária. Sim. Mas mesmo sem cortar, a Prefeitura de São Paulo ainda é superavitária. Sim. Ainda tem recurso não só para custeio, para aumentar permanentemente, como, por exemplo, com o aumento de efetivo, mas para investimento também, para compra de equipamento, novas unidades de bairro. Eu defendo muito o modelo de polícia comunitária que funciona no Japão, a Koban, que é a polícia próxima do bairro. Muitas vezes o policial, quando eu falo policial aqui, estou falando do polícia municipal também, estou falando de guarda. Sim. É o cara que mora no bairro, que conhece quem está lá, que já sabe quem pegar informação, que já sabe quando tem um sujeito que não é dali, que está ali circundando, já sabe como é que funcionam as Alguma coisas. coisa que fugiu da normalidade. Fugiu da normalidade. Né? Os moradores do bairro conhecem, têm um contato direto, aciona com facilidade, né, o policial do bairro. Então, para mim, primeiro, do aumento de orçamento, como você colocou, acho que a referência é a Grande São Paulo. E a referência da Grande São Paulo é 3%. Acho que pelo menos 3% de orçamento, a Secretaria de Segurança Urbana deveria ter daí para mais. Né? E isso, mais aliado a uma boa gestão, porque não adianta também a gente jogar dinheiro fora. Né? Porque a gente já aprendeu muito bem no Brasil que tem como você colocar muito dinheiro, bom, educação. O governo federal quadruplicou os gastos de educação nos últimos 20 anos e a gente perdeu posição no PISA. Então, existe no Brasil essa capacidade extraordinária de você gastar 4 vezes mais com uma coisa e conseguir ser pior nela. Então, precisa ser bem gerido, precisa ter uma boa gestão. E precisa empoderar, né, a Guarda Municipal para ser polícia municipal. Aqui a defesa da PEC é fundamental. Porque a gente teve um julgado no Supremo que quando eu vi na primeira vez, falei, pô, fizeram uma coisa boa, né? Aí eu parei pra ler direito. Aí quando você para pra ler direito, não, é força de segurança. Mas não pode X, Y, Z. Que adianta? Você só chamou de força de segurança, mas você não deu poder nenhum. Na verdade, o STJ fez uma manobra ali, né? Porque assim, a Lei 13.022, eu fugi só um pouquinho aqui, já que nós entramos na discussão, a Lei 13.022 ela já prevê o que a guarda tem que fazer, e ela passou por uma ação de inconstitucionalidade, e no acórdão do ministro Gilmar Mendes, ela foi completamente constitucional. Então, ou seja, tudo que está ali é constitucional. Nós temos a lei do SUSP, que as guardas municipais já estão na lei do SUSP. Elas já eram órgãos de segurança, né? Mas o judiciário ainda está fazendo uma interpretação, assim, aí a minha opinião pessoal, né? Assim, talvez seja a carga pessoal do ministro ali, ele colocando aquilo que ele acredita e fazendo uma manobra da lei, vamos dizer assim, indo né? contra a letra da lei, o que é absurdo. O que a STJ está fazendo com as guardas é um absurdo. A gente tem guardas ao redor do estado e do país que, assim, pegaram carregamentos de droga e o STJ anulou porque é guarda. Porque não pode agir com base em fundada suspeita. O cara tá absurdo, né? O cara tá com um container de cocaína, não pode ser. Se ele colocar uma faixa escrito cocaína e a guarda abordar, ainda vai falar que não tinha fundada suspeita. Exatamente. É um negócio bizarro, né? Então a gente precisa dar esse respaldo jurídico para a guarda. Acho que isso passa também pelo prefeito, né? De falar, olha,
A guarda precisa trabalhar com tranquilidade. Sim, Quem precisa ter medo de atirar na guarda é o bandido, não é a guarda que precisa ter medo de atirar em bandido. exatamente. E pra mim, o que eu defendo na política de tolerância zero é o seguinte: um bandido apontou a arma pra cara de um cidadão, esse bandido precisa ser morto. É legítima defesa de terceiro. Sim. Tem um respaldo legal. Não tô defendendo nenhuma loucura, que não é extermínio, não é nada disso. Não obedeceu a ordem, Você né? tá ameaçando a vida de outra pessoa. A partir do momento que você ameaça a vida de outra pessoa, você dá a margem legal para alguém agir em legítima defesa, Sim, inclusive na terceira pessoa. exatamente. Então, isso precisa ser implementado. Agora, quando eu falo isso, foi inclusive chamada na Folha de São Paulo outro dia. Né? O pré-candidato fala em matar bandido. Né? Não, mas eu falei, o seguinte, o bandido está ameaçando a vida de uma pessoa, é direito legal e constitucional da polícia municipal, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, mesmo de um cidadão comum, de ir lá e agir em legítima defesa de terceiro. Exatamente. Né? Então, sobre essa questão orçamentária, sem dúvida nenhuma, precisa haver reforço, mesmo porque precisa haver mais efetivo, Sim. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. porque você tem os números melhor do que eu. Sim. Né? É muito desproporcional. Eu vejo, por exemplo, você citou a Americana, meu chefe de gabinete é de lá. Eu conheço muito ali a região metropolitana de Campinas, Indaiatuba. Indaiatuba. Uma Guarda referência. É referente, tem uma função na segurança que é mais importante do que as outras polícias. Sim. Sem desmerecer ninguém, mas é mais importante em Indaiatuba do que as outras polícias. Que, na verdade, é uma questão de investimento ali, né? Então, o prefeito sentiu a necessidade, foi lá e deu para o seu cidadão vamos dizer assim, a capacidade que a cidade pode de protegê-lo, né? A Exato. verdade é essa. Porque muitas vezes o prefeito se esquiva, o pré-candidato a prefeito se esquiva da responsabilidade, fala, não, é com o governador. Mas olha os exemplos que a gente tem. Tem como ter totem, com câmera, com botão de pânico, tem como ter base, tem como fazer muito investimento em segurança no município. O meu ouvido, quando eu ouço isso, quer dizer o seguinte, não é problema meu, é problema seu. Exatamente. E assim, para além da questão da guarda, tem uma série de outras questões. Fazer uma iluminação 100% em LED. Né? A gente sabe que facilita o cometimento de crimes você tá no lugar escuro, Sim, ambiente, num lugar pouco movimentado, rever o uso dos imóveis. Né? O uso misto de imóvel é uma coisa que acontece em Tóquio, que acontece em Barcelona, que acontece em Nova York, que é você ter comércio embaixo e residência em cima. Para quê? Para ter movimento à noite, né? E também aumentar a sensação de segurança. Então, uma série de intervenções urbanas com uma atuação de uma polícia municipal e aí, como eu falei no início sobre o ciclo completo de polícia, eu iria além. Para mim, você poderia... chega um policial municipal numa ocorrência de roubo. Para mim, ele já poderia pegar o depoimento da vítima, já ir escutar o suspeito, já pegar a imagem de câmera, já pegar uma testemunha. Porque o que acontece hoje? Você está melhor que eu. Você chega lá... para que seja feito isso. Mas nem isso quando vai pra delegacia. Porque você chega na vítima e fala, você quer ir lá pra delegacia fazer BO? Aí o cara, puta, que saco, mano. Eu já fui assaltado. Você for fazer um BO, vai demorar e tal. Nem às vezes o cara nem vai dar em nada, ele não vai ser punido porque as leis são frouxas. Então, assim, é uma burocracia imensa, é um negócio assim... É um inquérito que vai... Vitimiza a pessoa duas vezes. Duas vezes. O inquérito rápido, né? Num caso simples desse, é o quê? 6 meses? Num negócio que poderia ser resolvido em um dia. Sim. Você coletou tudo isso, mandou pro Ministério Público, acabou. O Ministério Público denuncia e toca pau. Né? Agora, infelizmente, a gente tem esse sistema que não só afeta a polícia municipal, mas também a própria polícia militar. Sim. Que chega... Eu mesmo, na campanha no ano passado, para deputado, fazendo campanha em Barretos, em que eu mando muita emenda para o Hospital do Câncer, né? E o Hospital do Câncer tem uma participação lá no Festival de Barretos, etc. No rodeio. Lá mesmo no rodeio, eu e meus assessores pegamos um cara que furtou um dinheiro de um sujeito que estava lá participando do evento. Aí chegou a polícia militar falou, olha, daqui a X quilômetros fica a delegacia pra gente fazer. Aí o cara não quis, o bandido foi embora. Sim. Então, é uma falha burocrática do nosso país, né? Deputado, efetivo, nós já falamos um pouquinho aqui. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana está em torno ali de 7.300 guardas, né? Com as últimas contratações que nós tivemos, um concurso de 1.000, mas já foram chamados 1.500, né? Não estão os 1.500 na academia, né? Uma parte já se formou.
está chamando uma parte dos 500, né? Mas ainda assim é um efetivo insuficiente para o policiamento da cidade. Comparando, inclusive, não vou nem comparar com Indaiatuba, porque aí é covardia, né? Mas se nós compararmos com a cidade do Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de habitantes mais ou menos, e tem 7.200 guardas, 7.300 guardas mais ou menos, per capitamente falando, nós estamos bem aquém. O número chegou ali, né? Mas nós temos 12 milhões de habitantes. Inclusive na Câmara Municipal, eu levei um estudo lá, né? Porque o estado do Paraná tem 11 milhões de habitantes. E tem 22 mil policiais militares. Então eu nem entrei na conta de policiais civis ou policiais penais que tenham lá, né? E a polícia científica, não sei se ela é desmembrada da polícia civil lá, enfim. Mas dizendo o seguinte, o estado do Paraná arrecada muito menos do que a cidade de São Paulo. Nós estamos indo aqui para 110 bi, enquanto que eles estão em 67 ou 68 bi a arrecadação lá. Aí poderíamos falar assim, nossa, então vocês ganham muito mais do que os policiais do Paraná. Não, nós ganhamos menos. O nosso salário é menor, né, em linhas gerais, né, quase que total. O topo da carreira ganha bem menos, né, o início da carreira ganha menos. Então, ou seja, tem alguma coisa não certa nesse errado. Né? E quem paga a conta é o cidadão. Claro. Então, ou seja... Principalmente o mais pobre. então. Porque eu aprovei na Câmara dos Deputados recentemente o projeto que aumenta a pena de roubo, furto, receptação, latrocínio. E o que eu mais escutei é, você quer criminalizar o mais pobre? Eu falei, meu amigo, quem mais sofre com roubo e furto é o mais pobre. Sem Porque dúvida. pro rico, ter um celular roubado é um transtorno. Sim. O cara no mesmo dia compra outro. Pro pobre, significa 12, 14, 16 meses dele pagando uma coisa que ele nem tem mais. Exato. Às vezes 50% do patrimônio da pessoa, né? Exatamente, uma coisa que ele nem tem mais, do Exato. tanto que ele se esforçou, do tanto que ele sofreu para comprar aquele celular, Sim. né? E furto de carro que tá tendo, né? Eu costumo brincar, né? Que nós temos 5 epidemias na cidade de São Paulo: de diabetes, de colesterol, de furto, roubo, Exato. de furto de E a classe celular, saúde pública, furto né? de celular e furto de carro, né? Então, e você falar que isso é prejudicar mais pobre é ter um preconceito gigantesco com quem é mais pobre, porque, vamos lá, a maior parte do nosso país, metade, 50% do Brasil, vive com menos de R$500 per capita. Sim. Você está falando que mais da metade da população é de bandido? Não. Não, acho que não. Óbvio que A não. maior parte do Brasil é de gente pobre, infelizmente, Sim. e felizmente trabalhadora. Sim. Que não é uma questão de, roubou porque a sociedade é capitalista e porque a desigualdade incentivou ele a roubar. Não, meu amigo, roubou por falta de caráter. Sim. Me desculpa, porque ele conviveu com outras pessoas nas mesmas condições sociais que não roubaram, que não furtaram, que viveram a vida sem afanar nada de ninguém. Exatamente. Que, a minha família... eu sou neto de imigrante japonês, que veio aqui com uma mão na frente e outra atrás, né, com travesseiros de bambu e sem falar português, né? Terrível. E meu avô, que veio do Japão, era caminhoneiro, morreu no latrocínio, né? Nunca roubou ninguém, nunca furtou ninguém, trabalhou, e aí a recompensa dele, ele passava a maior parte do tempo fora de casa, né, porque era caminhoneiro, passava viajando no país. Ele estava voltando para casa para trazer presente de Natal pro meu pai e pros meus tios. Sim. Aí levaram os presentes, levaram o caminhão e mataram ele. Aí, mesma coisa, minha mãe. Minha mãe é paraense. E ela, a vida inteira, o meu avô, pai da minha mãe, era catador de latinha. Morreu catador de latinha. Nunca roubou ninguém, nunca furtou ninguém. A última vez que eu visitei o meu avô, ele assim... tinha que fazer tanta coisa para se virar, para sobreviver. Sabe o que ele estava fazendo? Ele morava num barraco e ele alugava a cama dele pro pessoal transar. Você faz dar risada, mas é a situação que ele vivia, que ele alugava pra cama pro pessoal transar. E catava latinha e vivendo nessa condição de miséria, nunca furtou e nunca roubou ninguém. Sim. Então, assim, falar que é criminalizar pobre, eu não aceito. Pra mim é ofensa pra quem é mais pobre. Eu trabalhei na periferia, né? Vou me reservar não falar unidade aqui, né? Por uma questão de disciplina da guarda, né? Mas nós tínhamos, quando muito, 3 ou 4 viaturas rodando. Numa região de mais de 300 mil habitantes. Né? Aí, às vezes, a diretora da escola falava assim, poxa vida, vocês podiam passar mais vezes aqui. Eu falei, mas se você me vê mais vezes, quer dizer que alguém não vai me ver.
Porque eu tenho poucas viaturas, eram total de postos, daria mais ou menos uns 300 unidades da prefeitura, de várias, né? Educação, saúde, assistência social, várias unidades da prefeitura que nós tínhamos que rondar. Nesse universo, você tem que dar folga pro cara. Então, a gente tinha muita operação, o banco de hora ficava elevado, você tem que dar folga pro cara. Então, ou seja, compromete, o baixo efetivo compromete a qualidade do policiamento que você está executando. Claro. Então, nós estamos falando, assim, nessas regiões periféricas, de que assim, a relação habitante-efetivo fica em torno de 4, 5 mil habitantes para um guarda. Enquanto que você pega, por exemplo, que em Vitória do Espírito Santo, são 500 habitantes para um guarda. É número quase de Nova York, né? Tudo bem que lá tem uma realidade de crime organizado, enfim, né? Que não é a mesma nossa aqui, né? O monopólio do crime organizado aqui, né? Então, mas uma cidade que nem São Paulo, ela pode propiciar para essas regiões, por exemplo, você tem lá uma creche. Se essa creche é furtada e vandalizada, ela não vai atender o cidadão. Se você tem pouco guarda, você facilita o vandalismo, o furto dessas unidades, né? Então, assim, obviamente nós aqui como sindicato defendemos aí que a guarda tenha um efetivo maior, né? Esse maior, eu vou falar pessoalmente, se aumentar também demais o efetivo, você vai ter uma massa salarial per capita pequena. Sim. Né? Então, acho que tem que ser um equilíbrio ali, uns 12 mil guardas, mais ou menos. Nós temos aqui na cidade de São Paulo uma ação para quem está nos assistindo e não é guarda, como se fosse a operação delegada, que é a DEAC, né? Que é a diária de atividade complementar. Então, ou seja, o guarda se inscreve para trabalhar na folga. É uma ferramenta muito boa para a administração, porque ela consegue inflacionar no momento que ela precisa de efetivo, né? Sem que você tenha ali o passivo trabalhista, né? E é bom para o policial, porque sou antigo de guarda, mês a mês falecia um colega nosso na porta de padaria, na porta de supermercado, fazendo bico, né? O famoso bico, né? Para sobreviver. E aí, hoje, com a DEAC, você não tem mais isso, porque o cara está no serviço, com colete, com viatura, como se estivesse no policiamento, só que ele está fazendo uma espécie de hora extra. Perfeito. Vamos dizer assim, né? É uma ferramenta. Então, ou seja, o senhor acha que é viável um aumento de efetivo, né? Com o aumento de orçamento já facilita, né? Foi a primeira pergunta, né? Sim, não, é completamente viável, né? Sim. Não é nenhuma opinião pessoal, é factual. Assim, dá para fazer. Tem o orçamento, tem o fluxo de caixa, que eu já te coloquei, e nós temos todas as condições para isso. E mais do que isso, tem muita coisa, muito gasto inútil para cortar, para fazer gasto útil, para fazer investimento, né? Em segurança pública, que hoje é o principal sofrimento. E aqui, eu quero colocar duas coisas, e aí você me corrige se eu estiver errado, porque eu também acho que o político precisa mais escutar do que falar. Eu vejo duas coisas também, muitas vezes, subprefeito ou o próprio prefeito colocando a guarda ou para fazer papel de fiscal de subprefeitura em bar e restaurante, se a mesa tá na calçada, se não tá, e coisa e tal, ou para cumprir papel de agente de trânsito e ficar com a pistola de velocidade. Sim. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas na minha opinião, eu acho que não é papel da Polícia Municipal fazer isso. Eu acho, primeiro, a gente tem fiscal de subprefeitura, até é demais. Não tem de menos. Tem de menos? É de menos, é? De menos. Mas tem fiscal para fazer esse papel, que é a função deles. O antigo agente vistor agora é fiscal de postura, né, o cargo. E se quer aumentar a quantidade de fiscalização, né, você contrata o cargo do fiscal, né, não do guarda. Sim. E o outro ponto, agente de trânsito, também é outro ponto que você tem um cargo específico para isso. Sim, a CNT, né, no caso aqui em São Paulo. Quando a Polícia Municipal podia estar atuando em ronda ostensiva, podia estar atuando na repressão e na prevenção, né, dos crimes mais comuns que têm acontecido. Sim. Então, eu defendo que a Guarda tem uma dedicação aos crimes, né, em vez de fazer papel de fiscal de subprefeitura ou de agente de trânsito. Sim. Porque é o que a sociedade precisa mais, né? A gente tem aqui um problema em São Paulo, né, no caso de comércio irregular, que aí a Guarda, não só a Guarda, mas a Polícia Militar, através da Operação Delegada, ela tenta ali, numa determinada área, fazer o controle, né? O que acontece, nós já tivemos no passado, é de ter fiscal que foi morto, né? Então, aí assim,
quando você tem sucessivos problemas, acaba aquilo que virando não uma função daquele servidor, porque ele não tem a capacidade de aplicação de força, e acaba sendo necessário o servidor que tem essa capacidade legal de aplicação de força, que no caso aqui da Prefeitura de São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana, né? No caso do controle de radar, né, nós fizemos, na época do Haddad, né, nós fizemos, aí entrou o Dória, ele cancelou, passou para a CET, mas o que acontecia? Ficava um agente da CET e 2 ou 3 da Guarda, porque você tinha que proteger ele, senão ele era agredido, né? Então, assim, uma situação complicada. Então, algumas funções, ainda que de fiscalização e não de policiamento propriamente dito, acabam exigindo a presença do Guarda Civil Metropolitano em virtude do que só. São Paulo Transporte, por exemplo. Na época que nós comentamos aqui um pouco antes de começar o programa, né? Na época das peruas clandestinas, nós tivemos um episódio aqui em São Paulo de 3 fiscais da SP Trans que foram mortos. Eles fizeram a apreensão das perus, quando eles estavam levando para o pátio, eles foram interceptados, foram mortos e jogados na via pública, né? Então, ou seja, hoje a SP Trans, por exemplo, quando vai fazer alguma fiscalização, ela necessita da presença da guarda. Ela não faz a fiscalização se não tiver apoiada pela guarda. Quando eu estou falando de fiscalização, estou falando de DTP, né? Então, ou seja, táxi, aplicativos, né? Táxi, aplicativo, motofrete e escolar, né? Porque a fiscalização de ônibus aí já é um outro departamento da SP Trans que faz, é mais tranquilo. Mas quando são esses 4 ramos de fiscalização, ou se faz com um policial militar acompanhando, ou com a Guarda Civil acompanhando. Então, assim, né, uma situação, uma característica da cidade, por enquanto, triste, né? Triste de falar isso, mas que ela existe, né? E talvez, né, caso o senhor seja prefeito, ainda vai perdurar por um período isso aí, até conseguir mudar o cenário, né, de violência aqui da cidade, né? Eu acho que grandes operações de desmantelamento de comércio do crime organizado, que a gente sabe que o crime organizado trabalha muito com contrabando e se financia muito com contrabando, sem dúvida nenhuma é uma ação que vai necessitar da ação da guarda, vai necessitar da ação da polícia militar. Agora, o que eu cito como exemplo é ver, por exemplo, fazer a fiscalização de mesa ou de cadeira de bar e restaurante. Aí, sinceramente, eu acho que o fiscal consegue plenamente fazer isso e sem a gente desperdiçar um efetivo precioso da Guarda Municipal. Até porque se o nosso efetivo for a contento para a região, o cara vai olhar, passa uma viatura da guarda, passa outra, o cara não vai tentar a sorte, né? Sim, ele sabe que se ele fizer alguma coisa ali, ele vai ter problema, né? Sim, exatamente, né? E desses outro ponto que você colocou em relação do agente de trânsito e precisar da guarda junto, eu pessoalmente defendo que a multa seja educativa, não seja arrecadatória e que esteja sempre muito bem sinalizada, porque para mim a função do radar é fazer o sujeito diminuir a velocidade naquele local em que tem acidentes frequentemente. Sim. Não é você colocar um cara que cada dia está num lugar, multando o sujeito num lugar diferente, só para aumentar a arrecadação da prefeitura, que aí a prefeitura usa de caixa. A gente sabe que é uma prática não dessa gestão, mas de várias gestões, né, que se passaram. E para mim isso não tem que acontecer. E, aliás, eu iria além. Acho que, sei que o orçamento não permite a substituição de 100% dos radares, mas acho que gradualmente a cidade deveria adotar mais lombadas eletrônicas e menos radares, porque cumprem melhor esse papel de fazer diminuir a velocidade do que o radar, que muitas vezes é colocado escondido, não sinalizado, e que no final das contas não está protegendo ninguém, só está multando um cara, um cidadão, um trabalhador comum, muitas vezes um motorista de aplicativo ou um taxista que está numa via e aí não tem um radar, e é uma via que dá para você aumentar a velocidade com tranquilidade, sem causar acidente, nem coisa nenhuma, e infelizmente o cara acaba, por razões arrecadatórias da prefeitura, sendo multado. Sim. Nossa terceira pergunta, que talvez seja mais espinhosa, entre aspas, né? Nós aqui na Guarda Civil Metropolitana tivemos ao longo da nossa história a presença de oficiais, sejam eles das Forças Armadas ou da Polícia Militar de São Paulo, né? Tivemos delegado de polícia também. E, assim, a experiência que nós tivemos aqui com oficiais da Polícia Militar no comando, seja da Guarda ou da Secretaria Municipal de Segurança Pública, ela não foi muito satisfatória, né? E nosso presidente Evandro sempre cita a Jangada, né, que era um barquinho que foi comprado lá para a equipe náutica que nós temos lá na represa de Guarapiranga. E, assim, o mesmo departamento de compras da Secretaria Municipal de Segurança Urbana adquiriu um barco completo para o Corpo de Bombeiros,
que é um contrato que a prefeitura tem com o Estado, né, de fornecer meios para o Corpo de Bombeiros, e para a náutica da Guarda comprou um barco sem motor. Né? Então, assim, eu não posso dizer que foi dolo, senão está sendo uma coisa injusta, mas é meio estranho o mesmo departamento de compras comprar coisa tão absurda, que é um barco completo, que todo mundo sabe que o cara precisa do motor do barco para poder fazer o seu patrulhamento, no caso do Corpo de Bombeiros, fazer o seu resgate, no caso da Guarda, o patrulhamento, né, das áreas ambientais. E, assim, é um exemplo que, para nós, foi muito ruim, de desgaste ao longo do tempo, de enfraquecimento da nossa instituição. Então, ou seja, para os pré-candidatos a prefeito, nós queremos saber, assim, qual é o pensamento com relação à presença de policiais militares na Secretaria de Segurança Urbana. Não, eu respeito muito a Polícia Militar de São Paulo, sou um defensor das suas ações e muitas vezes são injustiçadas pela imprensa, pelas esquerdas e por aí vai. Agora, não é papel de policial militar comandar a Secretaria de Segurança Urbana do município. Mesmo porque quem mais conhece a realidade de segurança urbana do município é a Guarda. Sim. Por mais que a Polícia Militar tenha uma atuação fundamental na cidade de São Paulo, né, ela ainda age sob um comando do Copom, sob o comando da Secretaria de Segurança Pública, que tem uma visão mais macro, pela própria natureza da Polícia Militar, que é estadual. Sim. É uma polícia estadual. Né? Então, a que está mais próxima do cidadão é a Polícia Municipal, é a Guarda. Né? Então, eu não vejo, assim, como pré-candidato, não há hipótese, não há chance de que tenha qualquer tipo de prejuízo para qualquer aquisição de equipamento para a Guarda Municipal em benefício de qualquer outra força de segurança. Sim. Tem que ter, primeiro, uma isonomia, porque acho que ambos enfrentam, né, tanto Polícia Militar como Polícia Municipal enfrentam um crime extremamente armado na cidade de São Paulo, né? Perigoso, organizado, armado, preparado, né? O PCC financia cursinho e faculdade de direito. A gente está falando de uma organização criminosa que elege mandatário, que faz gente passar no concurso público para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. E eu sei que falando isso eu estou colocando um alvo na minha testa, mas é verdade. Fato, né? É fato. O PCC está organizado a ponto de eleger pessoas, de ter gente na máquina pública, de ter gente no Ministério Público e de ter gente no Poder Judiciário financiado com... Veja, o PCC é mais eficiente para dar bolsa de estudo do que o governo. É um negócio que chega a ser vexatório. Né? A situação que a gente vive. Sim. E então, a Guarda tem que ter paridade de armas. Sim. A Guarda tem que estar em condição de enfrentar isso, porque a própria profissão já envolve um risco de vida. Sim. Se você não dá os meios, o armamento, a viatura, né, o colete, para que ele faça o trabalho, o policial municipal faça o trabalho de maneira efetiva, você está condenando o cara à morte, porque a gente está numa cidade que está tomada pelo crime, está absolutamente abandonada. Então, se a Guarda não tem o respaldo para trabalhar, ela fica refém do crime. Sim. E se a Guarda é refém do crime, o cidadão é mais refém ainda. Exatamente. A população é mais refém ainda. Então, na minha avaliação, não tem de haver zero prejuízo para aquisições de qualquer tipo de equipamento para a Guarda, e não é a Polícia Militar que deve comandar a Secretaria de Segurança Urbana. Eu defendo que a Prefeitura ela coordene e faça um esforço para juntar as inteligências da Guarda, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, atuem junto com o Ministério Público em ações que a gente precisa de mais respaldo jurídico, como ações na Cracolândia. O senhor citou em Indaiatuba, né? É? Lá tem um centro de operações que congrega todas as forças Integrado, de segurança. Né? perfeitamente. Nós precisamos ter um igual aqui. Sim. Inclusive um núcleo, e quem tem me ajudado muito nisso é o senador Sérgio Moro, também de investigação de crime de colarinho branco. Também de investigação de corrupção no âmbito da prefeitura, no âmbito da gestão municipal, que a gente sabe o quanto que a gente não escuta, o quanto eu não recebo de denúncia de lixo, de asfalto, de transporte público. Eu recebo denúncia de tudo quanto é tipo e você não tem uma ação efetiva para combater a corrupção na gestão. E assim, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes setores, tanto combater crime contra a vida quanto o patrimônio precisa de inteligência e precisa de integração, até para não ter retrabalho. Sim. Não faz o menor sentido, né?
vou cadastrar, vamos supor, cadastrar num banco de dados da guarda o mesmo sujeito que já está no da Polícia Civil, né? Tem que integrar só, né? É uma coisa básica, né? É um mínimo que se faz. Não estou nem falando de país desenvolvido, eu estou falando de país em desenvolvimento, que já vai, né? A gente que já faz o básico, né? Então eu defendo a integração. Agora, a integração não pode ser você privilegiar um em detrimento do outro. Com certeza. Eu primeiro vou te agradecer o apoiamento da nossa PEC 57, que agora já tem número, né? Já está protocolada, que é a PEC da Polícia Municipal. Então, te agradecer imensamente o apoio lá, né? E pedir que o senhor faça as considerações finais aqui. Bom, primeiro quero te agradecer, dizer que eu estou 100% aberto a escutar e receber os dados, as dores, as angústias da guarda, porque, como eu te disse, acho que o político tem que ouvir mais do que falar, e o meu plano, né, o meu desejo é ter o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo, né? Por isso que eu fui buscar a guarda de Tel Aviv, por isso que eu fui buscar o sistema de cercamento eletrônico de câmeras de Londres, por isso que eu fui buscar, né, um sistema de educação, de programação e robótica de parceria com o Google, que a Prefeitura de Salvador faz. Por isso que eu fui buscar a Samsung, que tem um sistema também de reconhecimento facial nas escolas, para você saber quantos alunos estão entrando no transporte, para já saber quanta merenda fazer, para já fazer a chamada automaticamente, para já saber se tem algum estranho entrando na escola ou não, para evitar violência nas escolas. Então, eu estou buscando tudo que eu posso de melhor no Brasil e no mundo para implementar. E é fundamental escutar vocês que estão na ponta, atuando, e que sabem melhor do que eu o que está acontecendo, para a gente estruturar as nossas medidas. Acho que pela nossa conversa, em muita coisa a gente está alinhado. E acho que a gente pode alinhar ainda mais. Eu, como eu te coloquei, para mim, prioridade na cidade de São Paulo é segurança pública, é erradicar a miséria, né? Então, temos que ter uma política de tolerância zero com o crime. A gente tem de punir, levar até o final a punição, a ostensividade contra os crimes do mais leve até o crime mais grave, né, para dar sensação de ordem, de segurança na cidade. Tem que ter uso misto de imóvel, tem que ter iluminação 100% em LED, tem que ter, na minha avaliação, e eu acho que é uma briga jurídica que a prefeitura precisa comprar, que é câmera com reconhecimento facial para você pegar um sujeito que está no Banco Nacional de mandado de prisão, já tem um mandado de prisão expedido, o cara está aí circulando na cidade, né? Para ter o reconhecimento que hoje o governo do estado já faz em parte aqui na cidade, das placas dos veículos furtados ou roubados, né? Ter um cercamento eletrônico que a Inglaterra chama de anel de aço, que diminui drasticamente o cometimento de crimes, porque você identifica o criminoso com muito mais efetividade, muito mais rapidez. E um outro ponto, repito, a imprensa pode fazer a polêmica que quiser, a organização de direitos humanos pode fazer a polêmica que quiser, não existe o direito humano de eu ameaçar a vida de outra pessoa. Se você é um assaltante, apontar a arma para a cara de um cidadão paulistano, nós vamos te matar, porque a lei dá respaldo para isso, né? Então, essa é a política que eu defendo, essa é a bandeira que eu defendo, e eu conto com as contribuições técnicas e os subsídios técnicos que vocês têm de exemplos da cidade, da região, do estado e do Brasil, para a gente trazer o que tem de melhor para a cidade de São Paulo. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. Quero agradecer a você que nos acompanhou até esse último minuto. Mas não vai embora ainda, porque o Vilar vai te dar um recado. Exatamente, Márcio. O recado para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Se já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Você recebe aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.